Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as competências em matéria ambiental. E esse tema de competências ele é um tema muito mais constitucional do que ambiental propriamente dito. Entretanto, para o bom funcionamento do direito ambiental é essencial que a gente possa entender como estão divididas as competências dentro da nossa Constituição Federal, principalmente, ok? Então, como a gente já falou várias vezes, no artigo 225 da Constituição Federal de 88, ele determina que é um dever do Estado preservar o meio ambiente, defender o meio ambiente, né, de maneira equilibrada. Então, isso determina que todas as três esferas, né, da federação possuem uma competência para isso, né? Então, União, Estados e municípios, todos devem defender esse meio ambiente. E a doutrina ela acaba dividindo em competência legislativa ou competência formal, né? Porque ela trata com uma questão de forma, competência administrativa ou material, porque é a parte que efetivamente realiza ações, né, de fiscalização, licenciamento, e ainda também a competência judicial, ok? Então, na competência legislativa, então nós sabemos que o Poder Legislativo tem a função de legislar. E a Constituição Federal ela acaba fazendo uma repartição por matéria e por assunto. E determina que existe uma obrigação em legislar que é privativa da União, que está lá no artigo 22 da Constituição Federal. Vai também determinar uma obrigação concorrente de legislar, que é entre União, Estados e Distrito Federal, ou ainda a competência local ou municipal, que compete aos municípios, às pequenas localidades, para legislar em questões mais específicas, ok? Então, quando a gente está falando em competência privativa da União, é que algumas matérias, alguns assuntos específicos são de exclusividade da União para legislar, ok? Então, isso seguindo o princípio da reserva legal, determina que essa regra é só para a União, tá? Só ela pode legislar, mas isso daqui é exceção, tá? Por quê? Porque o artigo 225 da Constituição Federal colocava pra gente o quê? Que todos devem defender. Como é que todos vão defender se eu coloco alguma coisa com exclusividade para a União, tá? Então essas questões aqui são exceções, são casos bem pontuais e ela inclusive, em determinados pontos, ela pode ser delegada. A legislação, a Constituição Federal, ela determina essa possibilidade de autorização lá no parágrafo único do artigo 22, informando que ele poderá autorizar os estados a legislar em algumas questões específicas. E quais são essas questões relacionadas ao meio ambiente que competem privativamente à União? São questões como águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais, questões relacionadas a populações indígenas e também atividades nucleares, ok? Então o Estado pode dar uma autorização, né, a União pode dar uma autorização ao Estado para legislar, mas desde que seja muito específica, tá? Já o caso mais comum é a questão da competência concorrente, onde dois entes legislativos podem, ao mesmo tempo, legislar sobre determinadas matérias, sempre lembrando de obedecer ao princípio da hierarquia das leis. Então, sempre a lei federal vai prevalecer ante a lei estadual ou do Distrito Federal, ok? Então, o artigo 24 da Constituição Federal acaba trazendo quais as matérias, e vejam que elas são extremamente genéricas. Ele fala sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente e controle da poluição, extremamente genérico, para não deixar nada de fora. Tudo acaba se incluindo, tudo relacionado ao meio ambiente, acaba se incluindo dentro, né, desses conceitos. E ele ainda não deixa de fora o que a gente já tinha visto de meio ambiente cultural,
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, tá? E ainda fala da questão das responsabilidades por danos ao meio ambiente, tá? Então ele ainda fala que a União vai ter que legislar, né? Ou os estados vão ter que legislar, ou o Distrito Federal vão ter que legislar no que diz respeito a como se procede a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente. Tá? Então, para a gente conseguir manter o sistema o mais harmônico possível, a gente tem que sempre obedecer a essas 4 regras específicas, ok? A primeira, a competência da União sempre vai ter que ser limitada a estabelecer regras gerais, tá? Por quê? Porque o nosso país é um país continental, é muito grande. Então a União, ela só vai conseguir estabelecer regras gerais que sirvam para a Amazônia, assim como que sirvam para o Rio Grande do Sul, tá? Então, essas regras elas têm que ser o mais gerais possíveis, tá? Segunda regra, a competência da União para legislar sobre essas normas gerais não vai excluir a competência suplementar dos Estados. Então, fora aqueles casos de competência privativa da União, competência concorrente, a União vai estabelecer essas normas gerais e os Estados vão suplementar essa regra com a realidade local de cada um dos Estados, tá? Caso não tenha lei federal com normas gerais sobre determinado assunto, aí sim o Estado vai exercer competência legislativa plena. Então, na ausência de uma lei federal, o Estado tem competência legislativa plena, pelo menos até que essa lei federal seja criada. Porque na questão da superveniência de uma lei federal, sendo criada uma lei federal com normas gerais, aí ela vai suspender a eficácia da lei estadual no que estiver, né, contrário à lei federal, por causa da hierarquia das leis. Ok? Essas regras gerais sempre têm que ser muito bem observadas. E nós também temos a competência legislativa local ou municipal, ou seja, os municípios, nas questões em que há um assunto de interesse local, podem criar especificidades ou particularidades. Um exemplo que nós temos é o município de Curitiba. O município de Curitiba determina que toda propriedade urbana que tiver uma araucária com mais de 40 centímetros de diâmetro plantada, ela vai ter 10% de desconto no IPTU. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é um imposto municipal. Então, a Câmara Municipal de Curitiba acabou criando uma lei que incentiva as pessoas a plantarem araucárias dentro da sua propriedade e assim ter um desconto no imposto municipal, até o limite de 5 araucárias. O máximo são 50% de desconto no IPTU. Então é uma questão extremamente local, assunto de interesse local, pela identificação que a cidade tem com essa espécie, tá? Então, dentro do âmbito das suas especificidades, os municípios eles podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber, como fala o artigo 30 da Constituição Federal, no seu inciso 2. Já o inciso 1º trata, né, de que os municípios podem legislar sobre assuntos locais e especialmente quando ele estiver falando no ordenamento territorial, planejamento, parcelamento, ocupação de solo ou questões do patrimônio histórico-cultural do município. Ok, gente? Então hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.